Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Biela e eu vim apresentar a segunda parte da introdução de geometria analítica, tratando do estudo da reta. Na primeira parte a gente pegou e viu a equação da reta com a equação reduzida da reta e como achar o coeficiente angular linear. Por que aquele m se chama coeficiente angular? Vamos ver isso agora a seguir. Então, o coeficiente angular, ou declive de uma reta, é representado pela seguinte fórmula: m igual a tangente de alfa, sendo que esse alfa é um ângulo formado com o eixo das abscissas, o eixo x. A gente tem o nome de eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Eixo da ordenada é chamado o eixo y, entende? Representando aqui, eu tenho duas imagenzinhas de gráfico. Olha, aqui tem o eixo x, o eixo y, caso abscissa, ordenada, e aqui a gente tem uma reta passando pelo eixo x, cortando o eixo x, e essa reta está formando um ângulo, e é justamente a tangente desse ângulo que a gente considera o valor de m. Aqui no segundo desenho, a gente tem um ângulo obtuso, no caso ela é maior do que 90 graus, mas mesmo assim ele faz um ângulo com o eixo x, com a reta que corta, beleza? Então esse declive dessa reta, dessa reta formando esse ângulo, seria esse coeficiente angular. Ali mostra no ângulo agudo e aqui no ângulo obtuso. Tranquilo? Outra representação seria a razão da diferença de variação entre x e y. Por que que isso é válido? A gente tem, dentro da trigonometria, que a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aqui a gente usa a mesma situação. Por quê? Nota aqui nesse plano cartesiano que a gente tem uma reta e aqui a gente tem uma altura YB e uma altura YA. A diferença dela é justamente o cateto oposto aqui, ó. Se você olhar aqui, a diferença dela é justamente o cateto oposto desse ângulo aqui, ó. E a mesma coisa ocorre para XB menos XA. Por quê? XB a gente tem uma distância, menos a distância de XA é justamente o que sobra. XB menos XA é justamente o cateto adjacente que forma esse ângulo. Então, m igual a tangente de alfa. Quando a gente não tem o alfa, a gente pode conhecer esse m através de pontos. Um XA, um YA e um XB e um YB. Beleza? Ah, mas quando a gente tem ângulo, calcula com o ângulo. Pega a tangente de 45 e você encontra o m. Tranquilo? Na situação onde y é igual a m, por que acontece essa situação? É o seguinte, se você olhar aqui, ó, não tem nenhum ângulo sendo formado com o eixo x. Então esse alfa é zero, 0 graus, ou seja, só tem uma distância. Essa distância é paralela justamente ao eixo x, ela não vai cortar o eixo x em nenhum momento. Ou seja, quando x é igual a zero, a gente acaba tendo esse zero multiplicando o m. Então, y igual a mx mais n, como o zero está multiplicando o m, esse m acaba anulando, tendo y igual a n. Tranquilo? Note que a gente tem uma reta constante aqui no eixo. Tem o x, y e uma retinha constante aqui, que nunca vai cruzar o eixo x. E aqui é a situação onde não existe coeficiente angular. Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, ela corta o eixo x, mas ela está formando um ângulo exatamente igual ao eixo das ordenadas, ou seja, um ângulozinho de 90 graus. O mesmo serve para 270. Por quê? O 270 seria este mesmo 90 graus, só que para baixo, entende? Então ele teria um ângulo reto aqui, e no ângulo reto de 90 graus não existe uma tangente definida. É por isso que não existe um coeficiente angular. Você não tem o valor para tangente de 90 graus, não tem o valor para m. Tranquilo? Então, pense o seguinte. Vamos usar esse exemplo. Determine a equação, ali o modelo de equação y igual a mx mais n, né, que é a equação, esse modelo que a gente vai trabalhar, que é a equação reduzida da reta, que passa pelos pontos 2, 3 e 5.
Ou seja, aqui no ponto A a gente tem os valores de 2 e 3. 2 e 3, o que são isso? É o valor de x e o valor de y. No ponto B também. O valor de x e o valor de y. Tá, a gente sabe o seguinte, a gente conhece o valor dos pontos. A gente podia usar aquela diferença da cateto oposto pelo cateto adjacente? Também daria. Mas aqui eu determinei esse exemplo justamente para mostrar o seguinte. A gente tem o valor de Q, um valor de y aqui, ó. Y é igual a 3 e a gente tem o valor de x. Ou seja, a gente vai ter no lugar do YA, a gente coloca 3. E no lugar do x, a gente coloca 2. Então, 3 igual a 2m mais n. A mesma situação para B. 5 igual a 3m mais n. Tá, por que eu fiz isso? Porque a gente tem que justamente achar a equação correta que passa por esses pontos. Então a gente tem que pegar esses dois pontos, analisar na equação reduzida, que a gente encontra isolando n igual a 3 menos 2m e n igual a 5 menos 3m. Tá, eu sei o valor de n, mas eu não sei o de m. Para que isso serve? Agora a gente tem o seguinte: n vale isso, mas n também vale isso. Ou seja, isso, 3 menos 2m, é justamente igual a 5 menos 3m. Então a gente iguala essas duas equações, 5 menos 2m igual a 5 menos 3m. Igualando isso, a gente pega aqui e dá uma trabalhada nisso para isolar o m. A gente coloca quem tem m por um lado e quem não tem para o outro. No caso, o 5 está positivo, o 3 está positivo. O 3 vai para lá negativo, ou seja, 5 menos 3. Aqui a gente já encontrou um valor. E aqui, ó, 3m menos 2m, a gente sobra 1n. Então a gente tem o valor que m é igual a 2. Tá, beleza, a gente achou o valor de m. E agora, o valor de n. Se você pegar esse valor de m e substituir tanto nessa equação quanto nessa equação, você encontra o valor de n. Ó, nota aqui, ó, 3 menos 2 que multiplica o valor de m. O valor de m é 2. 2 vezes 2, 4. 3 menos 4, a gente vai encontrar que n é menos 1. Tá, beleza, e na outra vai dar certo? Certamente. Por quê? A gente tem 5 menos 3 que multiplica m. m é 2. 3 vezes 2 é 6. 5 menos 6 é menos 1. Então, substituindo em qualquer uma das equações, a gente tem que n igual a menos 1. Com o valor de m e n em mãos, a gente organiza na equação e a gente tem o seguinte: a gente encontrou o valor de m e n. Então, a equação que vai determinar, que vai passar justamente pelo ponto A e B, independente dos valores de x e y, seria justamente essa equação. Y igual a 2x. O que é esse 2? Esse 2 é o valor de m. Menos 1. E o que é esse menos 1? Esse menos 1 é o valor de n. Então, em vez de escrever y igual a mx mais n, eu escrevi y igual a 2x menos 1. Tranquilo? Beleza. O outro exemplo. Determine a equação que passa por a igual a menos 2 e 4 e tem a inclinação alfa de 45 graus. Olha, a gente está trabalhando com ângulo. Então, pensando em ângulo, a gente pode usar aquela lá, m igual a tangente de alfa. Se a gente tem alfa igual a 45, se a gente pegar aqui, ó, tangente de 45 é igual a m. A tabela dos arcos notáveis, de ângulos notáveis, a gente tem definido para 30, 45 e 60. Tá, mas eu não... Como que eu vou lembrar dessa tabela? Um jeito simples de construir essa tabela, você coloca justamente aqui, ó, seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60. Isso é a regra. Olhando, você vai ter que sempre procurar 30, 45 e 60. Para construir esses valores aqui, a gente tem... Note que no numerador a gente tem sequência 1, 2, 3. Então, vai ser tudo dentro de raiz. Vai ser raiz de 1, que é o próprio 1, raiz de 2, que é o próprio 2, raiz de 3. Tudo sobre 2 e na linha de baixo. Na linha de baixo a gente tem o oposto, ó. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Ou seja, 1, 2, 3 em cima e 3, 2, 1 embaixo.
todos eles sobre 2 e tirando a raiz do numerador. Tranquilo? Como a raiz de 1 é o próprio 1, aqui essa representação não tem. Daí, no caso, para descobrir a tangente, você vai fazer 1 dividido pelo outro. Normalmente, 1 sobre o outro é a multiplicação de 1 pelo inverso da segunda. Ou seja, se a gente pegar aqui, meio sobre raiz de 3 sobre 2, a gente vai ter 1 sobre raiz de 3. Se a gente simplificar, a gente consegue a raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Ou 1 sobre raiz de 3, que é a mesma representação. Tranquilo? E assim serve para qualquer um desses ângulos. Então, uma forma rápida de construir ali, caso você não lembre. Ah, qual que é o seno de 45 graus? Não faço ideia qual que é o seno. Então, vamos construir a tabelinha. 1, 2, 3, todos dentro da raiz, sobre 2. Embaixo o cosseno é 3, 2, 1, todos sobre 2, dentro da raiz. E a tangente você faz a divisão de seno pelo cosseno. Tranquilo? Tá, agora que a gente já viu os arcos notáveis, a gente tem que a tangente de 45 graus é 1. Porque quando a gente pega dois valores iguais, assim se a gente pega 2 dividido por 2 é 1. Então aqui a gente tem raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Note que o seno e o cosseno são igual, então vai resultar 1. Então a tangente de 45 graus é igual a 1. Então a gente descobriu que o valor de m é 1. E aqui, já substituindo esse valor de m, 4 igual a menos 2 que multiplica m. Quem que é esse m? 1. Então vai ser o próprio menos 2 mais n. A gente vai conseguir isolar esse n e saber que ele vale 6. Tá, a gente tem o valor de m e o valor de n. O que a gente faz agora? A gente monta a equação no modelo y igual a mx mais n. Então, com o valor de m e n organizando na equação, a gente tem que y igual a x. Por que x? Porque 1 vezes x é o próprio x, mais o valor de n. E a gente encontrou que n é igual a 6. Tranquilo? Aqui as formulazinhas para acabar não esquecendo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até mais. Qualquer coisa, revisem a aula. Tchau, tchau.